Imagine olhar para o mapa do mundo. Do deserto ardente do Egito às selvas úmidas da Mesoamérica. Das planícies da China aos vales da Indonésia. Separados por oceanos, línguas e milênios de distância. E ainda assim, algo se repete. Uma forma, um símbolo, um código em pedra. A pirâmide. Um triângulo perfeito apontando para o céu. Como se todas essas culturas, em algum ponto remoto da história, tivessem recebido o mesmo projeto, o mesmo mandamento, a mesma inspiração. E a pergunta que ecoa é simples: como isso é possível? Talvez você tenha crescido ouvindo que a pirâmide é apenas o formato mais estável da arquitetura, um acaso lógico. Mas e se não for? E se o formato triangular for mais do que uma solução de engenharia? E se ele for um símbolo, uma linguagem universal, deixada por uma civilização que precedeu todas as outras? Antes de mergulharmos nesse enigma, um convite. Se você é daqueles que não aceita respostas fáceis, que sente que há algo mais por trás da história oficial, inscreva-se agora no canal. Este é um daqueles temas que podem mudar sua percepção sobre tudo que você acredita saber sobre o passado. E o que está por vir? Você vai querer acompanhar até o fim. Respire fundo. Silencie o mundo ao redor. E siga comigo. No coração do deserto de Gizé, 3 gigantes silenciosas cortam o horizonte. A maior delas, a Grande Pirâmide, há milênios desafia o tempo, os ventos e a lógica humana. Dizem que foi erguida como tumba, mas nenhuma múmia jamais foi encontrada ali. Nenhum hieróglifo que declare seu verdadeiro propósito. Nenhuma inscrição que diga: aqui jaz um rei. A pirâmide do Egito é um enigma feito de pedra e silêncio. E mesmo que arqueólogos tentem explicá-la com cálculos e conjecturas, há algo que não se encaixa. Os blocos, cada um pesando toneladas, cortados com precisão milimétrica. Alinhados com os pontos cardeais com erro inferior a 1 grau. E ainda mais impressionante, perfeitamente posicionados em relação às estrelas do cinturão de Órion. Mas o que isso tem a ver com o México, com a China ou com a Indonésia? Tudo. Do outro lado do planeta, nas florestas de Yucatán, ergue-se Chichén Itzá, um templo escalonado que reflete o mesmo padrão, a mesma geometria, o mesmo simbolismo solar. Quando o sol nasce nos equinócios, a sombra projeta a imagem de uma serpente descendo as escadas. Um espetáculo que parece calculado com o mesmo rigor dos construtores egípcios. Coincidência? E se viajarmos mais longe, chegamos à China, às pirâmides de Xi'an, pouco conhecidas do público. Ali, dezenas de estruturas imponentes cobertas de vegetação repousam como segredos adormecidos. Poucos têm permissão de estudá-las. O governo chinês restringe o acesso, e as imagens de satélite mostram algo desconcertante. Elas seguem a mesma orientação astronômica das pirâmides do Egito. Então vamos ainda mais longe. A Indonésia, no Monte Gunung Padang. Uma pirâmide coberta por camadas de terra e rocha. Pesquisas geológicas indicam que ela pode ser mais antiga que qualquer monumento conhecido pela humanidade. Talvez 12.000 anos, um tempo em que a história diz que o homem ainda vivia em cavernas. Mas as pedras ali estão cortadas, empilhadas, ordenadas. Como se alguém, ou algo, já compreendesse as leis da geometria e do cosmos. Os céticos dizem que é coincidência, que o formato piramidal é simplesmente prático. Mas há coincidências demais, não há? Todas orientadas para o norte, todas associadas a deuses solares. Todas servindo como portais entre o céu e a terra. Todas guardando mistérios que as eras não conseguiram apagar. A pergunta inevitável surge: essas civilizações distantes se influenciaram mutuamente? Ou receberam instruções da mesma origem? E aqui começamos a entrar no território do proibido. Textos antigos falam de seres que desceram dos céus, trazendo o fogo do conhecimento. Os egípcios os chamaram de Neteru, os sumérios, de Anunnaki, os maias, de Kukulkan e Quetzalcoatl, serpentes emplumadas que vieram das estrelas e prometeram retornar. E se todas essas figuras fossem representações de um mesmo ser,
De um mesmo grupo que visitou diferentes povos em diferentes eras, ensinando os mesmos segredos. Agora imagine isso. Você está de pé, no alto da Grande Pirâmide. O vento do deserto corta o silêncio. Abaixo de você, milhões de blocos formam uma estrutura tão precisa que sua base não afundou nem 1 centímetro em 4.500 anos. E enquanto o sol se põe, as sombras formam triângulos perfeitos, como se o tempo tivesse sido programado para obedecer à matemática divina. Nesse instante, algo conecta todas as pirâmides do mundo, não apenas pela forma, mas pela função. Cada uma parece ser mais do que um monumento. Parece uma máquina de energia, de som, de vibração, projetada para ressoar com a Terra e o cosmos. Os antigos sabiam que o universo não é sólido, mas vibracional. E talvez as pirâmides fossem antenas, instrumentos capazes de captar ou emitir frequências que ligavam o homem ao divino. Arqueólogos tradicionais torcem o nariz. Mas até mesmo Nikola Tesla acreditava que as pirâmides escondiam o segredo da energia livre. Ele estudou suas proporções, seus ângulos, sua geometria sagrada, e construiu sua famosa Torre Wardenclyffe com base nos mesmos princípios. Tesla dizia que a Terra é um gerador de energia infinita e que o formato piramidal podia canalizá-la. Coincidência ou conhecimento ancestral sendo redescoberto? Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo que eu, que há algo que não nos contaram, algo grande demais para ser ignorado. Aproveite e inscreva-se agora. Este é apenas o início da investigação. Na segunda parte vamos entrar nos cálculos secretos das pirâmides, nos mapas impossíveis e nas conexões matemáticas que unem Egito, México, China e Indonésia em uma rede global de poder antigo. Mas antes de continuar, feche os olhos por um instante. Imagine o planeta visto do espaço. Agora trace uma linha de Gizé até Teotihuacan, depois até Xi'an, depois até Gunung Padang. Você verá que elas se alinham em uma diagonal quase perfeita. Um padrão global. Como se alguém, há milhares de anos, tivesse desenhado o planeta inteiro como um tabuleiro sagrado. E essa é a pergunta que ecoa desde o início dos tempos. Quem ergueu as pirâmides? E por quê? A resposta talvez não esteja nas pedras, mas nas estrelas. E talvez, só talvez, ainda haja quem guarde o segredo. Prepare-se. A segunda parte revelará o que a história tentou apagar. E o que você ouvirá pode mudar tudo o que acredita saber sobre a origem da civilização. O mistério apenas começou. As pirâmides estão conectadas, mas não como você imagina. As pirâmides não estão apenas espalhadas pelo planeta. Elas estão conectadas. Mas essa conexão não é feita de pedra. É feita de matemática, de harmonia, de uma precisão que transcende o acaso. Os antigos não tinham GPS, não tinham bússolas modernas, mas de alguma forma conseguiram alinhar suas construções com as estrelas. E, mais impressionante ainda, entre si. A linha imaginária que une Gizé, Teotihuacan, Xi'an e Gunung Padang não é um capricho. Ela segue a grande circunferência da Terra, uma linha geodésica que cruza também outros locais sagrados, Machu Picchu, a Ilha de Páscoa, Angkor Wat. Cada um deles, um ponto de energia, como se a Terra fosse uma máquina viva, pulsante, e as pirâmides, os seus terminais de força. Mas o que essas estruturas realmente faziam? Seriam templos religiosos? Centros de observação astronômica? Ou algo mais tecnológico? No interior da Grande Pirâmide do Egito, por exemplo, há passagens que não levam a lugar algum. Corredores tão estreitos que nem um corpo humano pode atravessar. Sondas enviadas revelaram portas seladas, câmaras sem acesso e espaços cheios de silêncio. Mas o silêncio também é uma mensagem. Os engenheiros que analisaram as vibrações internas descobriram algo extraordinário. A Grande Pirâmide ressoa. Ela vibra em frequências específicas, as mesmas encontradas na Terra e no corpo humano. Coincidência? Ou intenção? Os sacerdotes do Egito chamavam o som de Reka,
Poder criador. Diziam que o mundo nasceu de uma palavra e que o som era a essência da matéria. Hoje, a física quântica diz o mesmo. Tudo vibra. Tudo é energia. Tudo é frequência. E se as pirâmides fossem ressonadores planetários, capazes de canalizar a energia da Terra, amplificá-la e projetá-la para o cosmos? Tesla acreditava nisso. Os antigos sabiam disso. E a ciência moderna começa a suspeitar. Mas as coincidências continuam. As proporções da Grande Pirâmide correspondem exatamente à escala da Terra. Sua altura multiplicada por 1 bilhão é igual à distância média entre a Terra e o Sol. O perímetro de sua base, dividido por sua altura, resulta em 2π, o número que define a circunferência de um círculo perfeito. Isso não é acaso. Isso é cálculo. É ciência. É conhecimento que não deveria existir naquela época. E se as pirâmides forem mais antigas do que imaginamos? E se os egípcios não as construíram, mas as herdaram? Platão dizia o mesmo sobre Atlântida. Um continente avançado, destruído por catástrofes, cujos sobreviventes levaram seu conhecimento para diferentes partes do mundo. O Egito, a América, a Ásia, todos guardariam fragmentos de uma civilização perdida. Talvez os Atlantes não tenham desaparecido. Talvez tenham se tornado os instrutores das novas civilizações. Os deuses que ensinaram a erguer templos, a medir o tempo, a observar as estrelas. E se as pirâmides forem as marcas deixadas por esses instrutores, como se fossem antenas de um antigo mapa energético global? Há algo curioso sobre Teotihuacan, no México, a cidade dos deuses. Ninguém sabe quem a construiu. Quando os astecas chegaram, ela já estava em ruínas. E a chamaram de o lugar onde os homens se tornam deuses. Suas avenidas se alinham perfeitamente com os pontos cardeais. As distâncias entre as pirâmides do Sol e da Lua seguem proporções idênticas às de Gizé. E o número de plataformas secundárias coincide com o número de planetas visíveis a olho nu. Isso é coincidência ou um padrão global? As civilizações antigas pareciam obcecadas pela mesma coisa. O céu, as estrelas, o alinhamento entre o que está em cima e o que está embaixo. No Egito diziam, como acima, assim abaixo. Na Mesoamérica, o que está no céu é o espelho do que está na terra. Na China, o imperador é o eixo entre o céu e o mundo. Culturas diferentes, o mesmo princípio, a mesma obsessão. Coincidência ou lembrança coletiva de um conhecimento comum? Agora imagine algo. E se o planeta inteiro já foi coberto por uma rede de pirâmides? Não apenas Egito e México, mas dezenas de pontos que hoje estão submersos ou esquecidos. Pense em Yonaguni, no Japão, uma estrutura submersa com degraus e ângulos retos. Pense em Bimini, nas Bahamas, onde blocos de pedra alinham-se em caminhos subaquáticos. Pense em Creta, em Malta, na Bósnia, onde colinas escondem formas piramidais. Se todas forem reais e conectadas, então estamos falando de algo colossal. Um projeto global, uma civilização planetária. Mas se tudo isso for verdade, por que esconder? A resposta pode estar naquilo que as pirâmides representam: energia e poder. E ao longo da história, o poder sempre foi guardado, monopolizado, controlado. Se uma civilização antiga descobriu como extrair energia livre da Terra, isso mudaria tudo. E talvez, apenas talvez, alguém decidiu que o mundo ainda não estava pronto para saber. O conhecimento foi enterrado. As verdades foram transformadas em mitos. E as pirâmides se tornaram monumentos mudos, sentinelas de uma era esquecida. Feche os olhos por um momento. Imagine o planeta como uma imensa sinfonia de vibrações. Agora, visualize cada pirâmide pulsando, emitindo ondas sutis que se encontram em pontos de intersecção. Essa rede energética, invisível aos olhos humanos, cria harmonia. E harmonia gera equilíbrio. Talvez por isso, quando as pirâmides foram abandonadas, o mundo mergulhou em eras de caos. O equilíbrio foi quebrado. A harmonia se perdeu. E desde então,
Tentamos reconstruir algo que esquecemos como funciona. Alguns dizem que as pirâmides ainda estão ativas, que elas ressoam, vibram, respiram com a terra, que em noites de solstício é possível ouvir um leve zumbido em suas câmaras, como se o tempo nelas nunca tivesse parado. E há algo ainda mais misterioso. Em 2009, cientistas detectaram feixes de energia subindo da pirâmide de Chichén Itzá e da pirâmide de Teotihuacan. Feixes verticais, invisíveis a olho nu, mas captados por instrumentos de radiofrequência. Fenômeno ainda sem explicação. Energia saindo do topo das pirâmides, como antenas transmitindo para o cosmos. Ou recebendo algo. A ciência tenta explicar, a história tenta negar, mas o mistério permanece. O que se esconde por trás do simbolismo universal das pirâmides? Por que todas as civilizações antigas construíram seus monumentos em forma de montanha sagrada? Por que todas associavam essa forma ao contato com os deuses? Talvez porque fosse isso mesmo. Um ponto de encontro. Um portal entre dimensões. Um lembrete de que viemos das estrelas. E que, de algum modo, um dia voltaremos para lá. O silêncio das pirâmides é proposital. Elas não gritam. Elas esperam. Pacientes, guardando em cada bloco o eco de um tempo em que o homem e o cosmos falavam a mesma língua. E esse silêncio é o que as torna tão poderosas. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você reconhece esse chamado. Talvez porque sua alma lembre do tempo em que as pirâmides eram faróis de luz. Talvez porque, em algum ponto distante da existência, você também caminhou entre elas. Este é o momento de relembrar, de reconectar-se, de questionar tudo o que nos ensinaram. Então, se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se. Não apenas para acompanhar as próximas investigações, mas para fazer parte de um grupo de pessoas que ainda acreditam que o passado guarda as chaves do futuro. Agora, olhe mais uma vez para o mapa do mundo. Veja as pirâmides. Sinta a energia que vibra entre elas. Egito, México, China, Indonésia. Cada uma, um acorde. Juntas. Uma sinfonia. E talvez um dia, quando a humanidade estiver pronta, essa sinfonia tocará novamente. E o mundo voltará a lembrar quem realmente o construiu. Até lá, as pirâmides continuarão de pé. Silenciosas, imponentes, eternas.